paz do Senhor Jesus, a todos aí que vão se dispor, né? E Deus tocar no coração, para que ouçam este vídeo. Nós vamos dar prosseguimento aí à exposição do Evangelho de Jesus que escreveu Marcos. Esse será o vídeo de número 41, dentro do que Marcos deixou registrado aqui para nós. E nós estamos gravando, né, desde o primeiro capítulo, verso a verso, expondo assim o Evangelho que foi posto, que foi colocado aí pelos evangelistas, no caso aqui Marcos, né? Procurando não fugir daquilo que está revelado. É lógico que nem tudo que está revelado, nem tudo que está posto aqui nós conseguimos entender perfeitamente, né? Nós temos que reconhecer isso, a nossa limitada compreensão a respeito das coisas de Deus. Por isso que precisamos do Espírito Santo, né? Naturalmente nós não entendemos nada. Mas o Espírito Santo vai revelando para nós, vai falando conosco, que nós vamos, né, interpretando aquilo que ele mesmo, o Espírito Santo, inspirou, no caso aqui Marcos, a escrever a respeito das coisas de Deus, a respeito de Jesus. E é isso que nós temos procurado fazer, tá bom? Vou deixar aqui essa observação antes de nós entrarmos aí. E você, né, naturalmente, após ouvir esses argumentos, essa exposição da palavra, você deve procurar, né, a Deus em oração, buscar o Senhor, pedir que Ele venha falar mais profundamente a respeito das coisas de Deus ao seu coração, e Deus vai fazer, né? Nós aqui falamos apenas de uma forma rápida, para não estender muito os vídeos, assim mesmo é difícil, né? Mas nós estamos procurando encurtar o máximo possível aí, mas expor aquilo que está escrito, não sair de nada daqui, nem colocar, acrescentar nada aqui. E você, que é uma pessoa que se está ouvindo, a escolhida de Deus, né? Deus está te chamando, está te buscando aí, através da palavra, né? Você deve procurar, né, aprofundar e crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e buscar dele revelações que a gente, né, não consegue passar aqui para vocês, amém? Outra coisa, não tem nada profissional aqui, né? Apenas uma câmera aqui do meu celular, coloco aqui nesse cantinho que Deus tem me concedido, de estar buscando a Ele em oração, em estudo da palavra, e eu tenho aproveitado aqui este canal, né, e postado aí esses vídeos. Então perdoem aí a falta de qualidade, vamos dizer assim, né, com as imagens, né? Não tem nada profissional, não tem nada produzido artificialmente aqui, é tudo natural, né? O meu quarto, um cantinho aqui que eu tenho, que onde eu faço as minhas orações, onde eu busco o Senhor, né? E onde também eu estudo a palavra, escuto os ensinos, enfim. E tenho aproveitado isso aqui para que Deus venha falar através desses vídeos. Então não se importe tanto com as imagens, né? Com a má qualidade das imagens. Também estou postando aí vídeos que eu gravei em 2016, né? Há 3 anos atrás, que eu postei a respeito das pregações ali no livro de Atos dos Apóstolos, né? Esses vídeos a respeito de Marcos eu estou gravando este ano, 2019. Eu estou gravando e postando aí no canal do YouTube e também do Facebook agora. Mas tem alguns vídeos que estavam postados lá no YouTube desde 2016, vídeos esses que eu estou postando agora no Facebook, né? Então, que eu disse, as imagens não são de boa qualidade, mas o que importa, irmãos, o que importa para mim é que você ouça a mensagem, né? Não importa que você note a beleza aí do lugar, ou que não tem, né? Ou a beleza do pregador, que também não tem, né? Mas que você ouça a maravilha da mensagem, né? Da exposição da palavra, que é o que importa realmente, né? Então que você fique atento à mensagem, né? Acompanhe na sua Bíblia aí, se assim for possível. Se não for possível no momento que você estiver ouvindo, que você venha fazê-lo numa outra oportunidade, mas profunde, ou leia, confira, né? A Bíblia, eu costumo dizer, nós não podemos comparar nós com outros, ou
religiões com religiões. Nós devemos comparar as religiões, as doutrinas religiosas que nós aprendemos com a palavra, com a Bíblia. A Bíblia deve ser o nosso crivo, deve ser a nossa fonte, né, de regra e conduta. A Bíblia deve ser o nosso gabarito, né? A verdade é a Bíblia, né? Então, aquilo que é dito tem que estar de acordo com a palavra. Se não tiver, rejeita, porque não vem de Deus. Observe que o diabo, o Satanás, quando tentou Jesus lá no deserto, está registrado isso para nós, lá no capítulo 4 de Mateus, né? O diabo citava as Sagradas Escrituras, mas citava de uma forma, de uma compreensão distorcida. E Jesus combateu a tentação do diabo com a palavra, mas daí uma palavra certa, dita dentro de um contexto que Deus realmente queria dizer. Então observe, irmãos, que muitas vezes as pessoas falam de Deus, falam das coisas de Jesus, mas não é Deus que está falando. Então por isso que o alerta meu aqui é conferir, seja quem for, viu? Seja eu, seja uma autoridade eclesiástica, seja pastor, apóstolo, né? Hoje em dia as pessoas se vangloriam nos seus títulos, né, de colocados aí, mas seja quem for, né? Seja o líder que for, da religião que for, da igreja que for, não é? O Paulo fala assim, nem que um anjo, né? Mesmo um anjo vindo de Deus, porque até os anjos pecaram, né? Os anjos caídos, né? Que fizeram Satanás. Mas nem que um anjo venha, né, expressar alguma coisa da parte de Deus, confira. Se não falar de acordo com o que está aqui, ó, rejeita, porque é fria. A palavra vai dizer que os próprios anjos, né, Jesus disse que os anjos, ou melhor, o diabo, que são anjos caídos, eles transfiguram em anjos de luz, para enganar as pessoas. Então você olha a aparência, né? Tem uma aparência bonita, muitas vezes coloca um cenário bonito, né? Uma veste bonita, todo bem arrumadinho, certinho, mas isso não importa, viu? Por isso que eu estou dizendo aqui, não se importe aí com a aparência do irmão João, né? O irmão João não tem aparência, não tem beleza nenhuma, e eu sei bem disso, né? E nem o lugar onde eu estou gravando também, né? Mas importe-se com a mensagem, tá bom? Receba aí a mensagem, não se importe aí com o lugar, né, onde foi gravado, ou a aparência, que é só o exterior, mas aprofunde na palavra. Vê se aquilo que o irmão João está falando está de acordo com a palavra. E seja quem for, seja o apóstolo que for, seja o irmão que for, a religião que for, confira, senão você vai ser enganado. Amém? Bom, nós estamos aí no capítulo 13 de Marcos, e nós estamos falando sobre o sermão profético. Como disse, já estava aproximando a morte de Jesus, né? E Jesus estava no templo, né, fazendo a obra de Deus, ensinando principalmente, que é a principal obra de Jesus, anunciando o evangelho, a salvação, buscando os perdidos, né? E por isso curava, libertava, fazia sinais, maravilhas, e o povo estava crendo em Jesus. Por conta disso, os fariseus, os religiosos da época, começaram a questionar Jesus, confrontar Jesus. Enfim, tudo isso, irmãos, na verdade é uma permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, né? Até na morte de Jesus, a palavra vai dizer que ele foi entregue à morte, e morte de cruz, sobre a presciência de Deus. Deus sabia muito bem que assim teria que se fazer. Amém? Então tudo está no controle de Deus. Até eu aqui gravando está no controle de Deus. Se Deus não quiser, eu não estaria aqui gravando. Amém? Muito bem. E aí ele saindo do templo, depois, num certo dia, foi ali para o Monte das Oliveiras, e os discípulos perguntaram, porque Jesus estava falando que o templo falou que o templo seria destruído, né? Falou que ele voltaria, que ele iria ao Pai, mas voltaria. Ele falou que do fim do mundo, e as pessoas começaram a questionar a respeito dessas três coisas aí. A destruição do templo de Jerusalém, que seria, e aconteceu, né? Já aconteceu. A volta de Jesus, que ainda não aconteceu, e o fim do mundo, que evidentemente ainda não aconteceu. Mas Jesus deixou sinais aqui para eles, né? Orientações, nesse sermão aqui chamado sermão profético, né?
avisando eles das coisas que estavam acontecendo, que já tinha até acontecido, que estavam acontecendo, que iriam acontecer depois da sua partida, né? Então, Jesus deixando bem avisado. Nós começamos a gravar esse sermão no último vídeo, o vídeo de número 40. Fomos do verso 1 até o verso 13, deste capítulo 13. Dividimos esse sermão justamente para isso, para não alongar muito o vídeo. Então esse aqui nós vamos continuar falando sobre o sermão do monte, ou melhor, o sermão profético que Jesus fez ali no Monte das Oliveiras. E agora a partir do verso de número 14. E querendo o Senhor, vamos até o 23. Depois continua de novo. É um sermão longo, né? Muitas informações que Jesus deu, muitas orientações, avisos que Jesus deu aos apóstolos e serve para nós também nos dias de hoje, né? Não é só para aqueles, mas para nós também. Por isso que Deus deixou tudo registradinho aqui, escrito, né? Faz 2000 anos, né, que essas coisas aconteceram, estão aqui registradas para que nós tomemos conhecimento a respeito das coisas de Deus. E é o Senhor que faz isso e é maravilha para nós. Amém? Muito bem. Aí nós fomos até o 13 e Jesus terminou o verso 13 dizendo assim: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em seguir a Jesus, perseverar no Evangelho, perseverar na palavra de Deus, perseverar na fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas observe que quando eles fizeram essa pergunta, a primeira coisa que Jesus falou, e nós precisamos estar atentos a isso, Jesus diz assim: veja que ninguém vos engane. Eu já disse isso, enfatizei bastante isso no primeiro vídeo, no começo do discurso. A primeira coisa que Jesus falou foi isso: cuidado, que ninguém vos engane. Veja bem, olhe, examine, não vai comendo qualquer coisa aí que você vai comer veneno. Isso que Jesus perdoa e falar assim, mas é verdade, né? Por quê? Porque virão em nome de Jesus, muitos virão em nome de Jesus, né? E dizendo até que é o Cristo, que é o próprio Jesus, né? Quantos, né, dizem isso? Mas enganarão a muitos. Então, para nós não sermos enganados, nós temos que ficar apercebidos, olhar, prestar atenção. Por isso que eu falo sempre aqui: examine as Escrituras, examine, peça a Deus humildemente: Senhor, eu não sei, me revela, e Deus vai falar, Deus vai fazer. Amém? Muito bem. E aí ele vai dando orientações sobre guerras, rumores de guerras, fomes, né, heresias, enfim, violência, né, irmãos entregando irmãos, pai, filho, essas coisas todas. Mas apesar dessas aflições, quem perseverar até o fim será salvo. Isso desde lá, né? Desde a vinda de Jesus até hoje, nós temos presenciado aí guerras, fomes, pestes, brigas, violência. A diferença é que as coisas vão aumentando. Lá foi o início das dores, né? O início das dores não era tão grave assim a violência, as guerras, mas hoje tem se tornado aumentadas as dores, né? As guerras, as fomes, as brigas têm sido mais violentas. E vai ser assim até o fim, até que Jesus determine o fim, até que Deus determine, agora chega. E aí Jesus volta, a igreja arrebatada, e o fim vem. Esse é o ensinamento. Não tem que tá colocando coisa acima, não. Mas vamos continuar. Aí, como ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí no verso 14 ele diz assim, Jesus: ora, quando pois virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás, para tomar suas vestes, o seu vestido, a sua roupa. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Vamos parar aqui no verso 19, depois nós vamos até o final, até o 23, do 20 ao 23. Abominação do assolamento.
que falou o profeta Daniel. Quem nem entenda. Bom, o que seria isso? Eu entendo, né? Quem nem entende, então vamos procurar entender, né? O templo, esse templo que Jesus estava falando dele, que não ficaria aqui pedra sobre pedra, é o segundo templo. O primeiro templo foi destruído, né? Justamente nesse templo do profeta Daniel, que o profeta Daniel profetizou. O primeiro templo construído por Salomão. Depois foi reconstruído esse segundo templo na época de Esdras, Neemias, né? Zorobabel, e depois esse mesmo templo foi embelezado, foi, vamos dizer, melhorado, né? Podemos dizer assim, por Herodes, né? Então é o segundo templo, tá certo? E que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra ali também. E que aconteceu 70 anos depois que Jesus falou isso. Quer dizer, essa profecia cumpriu-se 70 anos após Jesus ter dito dela, né? A destruição do templo. Não existe mais templo em Jerusalém. Está lá, só um pedaço do muro, né? O templo mesmo foi derribado, não existe mais nada, né? Estão se falando em construir o terceiro templo em Jerusalém. E se construir é abominação. Não tem uma ordem de Deus para que se construa um terceiro templo. Se construir é para a vinda do anticristo. Quem vai reinar lá vai ser o anticristo, não é de Deus. Amém? Então, por quê? Porque o templo agora somos nós. É a igreja, é o povo de Deus. Que Deus chama por meio do evangelho, certo? Salva do mundo. E aí são acrescentados à igreja os tijolos colocados sobre a pedra principal, que é Cristo Jesus. Não é Pedro, hein? Presta atenção nisso. É Jesus. Jesus é a pedra. Então todos nós que cremos em Jesus, que fomos chamados por Ele, que arrependemos dos nossos pecados, que pela fé cremos em Jesus, procuramos deixar, né, as concupiscências mundanas, a concupiscência da carne, a soberba da vida, nós agora somos edificados casa espiritual. Então, agora é em espírito e em verdade, não é mais no templo em Jerusalém, né? É interessante que muitos constroem, se vangloriam dos seus templos, né? Até aqui em São Paulo construíram um templo aí, dizendo ser o templo de Salomão. Mas isso tudo é abominação. Deus abomina essas coisas. Então o que seria a abominação do assolamento? É que as coisas vão acontecendo até que chegue um momento que Deus fala, agora chega. A abominação do assolamento, a abominação final, que vai assolar aquelas coisas. Então veja que na época do templo de Salomão, que foi a época que Daniel falou a esse respeito, ele fala aqui, houve a destruição do templo, lá em Jerusalém já, naquele tempo. Por quê? Porque a igreja, o povo de Deus chegou num ponto de corrupção. Observe aqui, lá naquele tempo, né, que as pessoas profanaram o templo, né? O templo, irmãos, é casa de oração. O templo é um lugar que se adora a Deus. O templo é um lugar que se ouve Deus falar. A manifestação de Deus a nós. E é um lugar de oração, um lugar de buscar o Senhor, é um lugar santo. É um lugar santo. Não pode ser profanado. E por vezes, Deus, na sua paciência, vamos assim dizer, né? Ele vai vendo aquelas abominações acontecerem, mas chega num tempo, num ponto, né, que a abominação chega de tal forma que acontece o assolamento. Então houve destruição lá no templo, no primeiro templo, e Jesus disse aqui, lembra que Jesus, já está gravado aí, Jesus entrou no templo, viu lá as pessoas vendendo, fazendo negócio dentro do templo, profanando o templo. Jesus entra, vê aquela situação, fica indignado, vai lá, destrói a mesa dos cambistas, derruba, né, expulsa os cambistas do templo e fala assim, a casa de meu pai será chamada casa de oração, mas vós tem feito covil de ladrões. Covil de ladrões. E aí aquilo ali deveria ser um aviso para aquelas pessoas, que eles estavam profanando o templo.
Mas eu creio que depois que aconteceu aquilo lá, voltou as coisas a ficarem do mesmo jeito, né? Então, irmãos, veja bem, a profanação do lugar santo. Profanação do lugar santo, né? E isso, quando Jesus disse isso, nesse discurso, nós começamos a falar, no verso 2 desse discurso, quando eles mostraram para Jesus o templo, Jesus falou assim: não ficará aqui pedra sobre pedra, porque viria a destruição do templo. E o templo foi destruído nos anos 70, Deus permitiu a destruição do templo. Veja que é tudo permissão de Deus, né? Deus mandou o general lá, Tito, general romano, foi lá, destruiu o templo, né? Fez uma arruaça lá, o templo não existe até hoje. Deus não permite, né? E se Deus permitir que haja uma construção de um terceiro templo lá, é para que se manifeste o homem do pecado, que se manifeste o anticristo, que já está no mundo há muito tempo, né? Sempre teve, mas daí vai se manifestar naquele lugar lá do terceiro templo, se Deus permitir, né? Tudo é Deus. Então observe, irmão, aí destrói-se no ano 70, Deus dá uma ordem e é destruído então o templo, e até hoje é destruído lá, tá certo? E isso serve de aviso para nós, de exemplo para nós, é que assim como Deus destruiu o primeiro templo, como Deus destruiu o segundo templo, Deus vai destruir aqueles que profanam o seu nome. Porque hoje o templo somos nós. Então, se nós confessarmos a Deus, que conhecemos a Deus, veja como é perigoso. Se nós pregamos, anunciamos a outros, né, testemunhamos de Jesus, e andamos de qualquer forma, de qualquer jeito, nós profanamos o templo, que não é um lugar físico, material, mas somos nós. Então, pessoas que professam o nome de Deus, que dizem que tem Deus, que andam com Deus, mas andam profanando o templo de Deus, dá um mau testemunho. Estou falando de crentes, viu? Não estou falando de pessoal do mundo, não. O pessoal do mundo, infelizmente, eles não conhecem o Senhor, mas se ouvir a palavra, crer, se arrepender, tem também para esses salvação, para todos, né? Não são salvos porque não ouvem, não creem, mas se ouvirem, crer, tem salvação para todos. Agora, aqueles que já dizem, né, que tem, como era lá, né, diziam lá que Deus manifestava lá no templo, e manifestava mesmo, mas daí foi profanado o lugar lá, profanado de várias formas, de várias maneiras, até que chegou um tempo que Deus destruiu. Então, se nós hoje que somos templos de Deus, nós profanarmos, fizermos coisas que profanem o nome de Deus, a manifestação de Deus em nós, Deus vai nos destruir. Naquele dia muitos dirão: mas Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso. Jesus disse assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Está lá em Mateus 7, um discurso também que Jesus fez ali, e nós precisamos prestar atenção nessas coisas, irmãos. É perigoso você falar no nome de Deus e andar de qualquer forma. É melhor que não conheça, é melhor que, né, do que conhecer e profanar o nome de Deus, através de tudo, de toda a sua maneira de viver, falar, no andar, no vestir, no caminhar, no testemunhar, enfim, de qualquer forma, no cultuar a Deus. Temos que cultuar a Deus num lugar santo. Deus é santo, de uma forma santa, cantar louvores a Deus santos, que glorifiquem o nome do Senhor, né? Exaltar o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do céu. Não podemos exaltar o homem. Hoje tem louvores aí exaltando o homem. Eu serei isso, eu sou isso, eu sou... Nós não somos nada, irmão. Nós só somos alguma coisa porque Deus é a nossa vida. E aí de Deus tirar um segundo o Espírito Santo de nós. Misericórdia. Veja bem que Jesus deixou avisado aqui, né? E no verso 21, depois de falar dos falsos profetas, aqui também ele fala dos falsos profetas, como falou lá. Cuidado com os falsos profetas. Olha o fruto. É pelo fruto que se conhece, viu? É pelo fruto, não é pelos sinais, porque o diabo também faz sinais. O diabo fala língua, o diabo faz um monte de coisa. É pelos frutos. Tem que ver o proceder da pessoa.
Observe aqui. Então, tome cuidado. Pelos frutos conhece a árvore. Tem a árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim dá fruto ruim. Não tem jeito de árvore ruim dar fruto bom. E nem a árvore boa dá fruto ruim. Então é pelo fruto que se conhece a árvore. Depois de ele ter falado isso, ele diz assim, no verso 21, capítulo 7 de Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, maldade, pecado, né? Então profetiza no nome de Jesus, expulsa demônios, faz sinais, mas anda em pecado, em iniquidade, né? Não será reconhecido naquele dia. E aí ele fala assim, ó, todo aquele que, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa é a casa espiritual, na rocha. E veio a chuva, veio o vento, veio as tribulações da vida, e ele não caiu. Mas aquele que edificou sobre a areia, as coisas humanas, não vou ler todo aqui para não estender o texto. Vai ser grande a queda é grande daquela pessoa. Se não for agora, é naquele tempo do juízo, que virá sobre todos. Então, irmãos, observe bem aqui, Jesus deixando avisado, sermão profético, voltando lá para Marcos agora, né, para a gente ver se consegue terminar. E aí o que ele diz, depois que ele fala a respeito da abominação do assolamento. Olha como é que estão as religiões hoje. Olha como está profanado as coisas de Deus hoje no mundo. Veja bem, pessoas adorando ídolos, adorando coisas no lugar do Criador, muitos desacreditando, falta de amor, falta de brigas, guerras, tem sido aumentando. As corrupções, principalmente nas religiões, terrível, terrível. Qualquer religião, qualquer segmento religioso tem esses problemas. E nós, irmãos, como casa espiritual, temos que tomar cuidado para não profanar o nosso templo. Porque senão nós seremos destruídos, como foi de Jerusalém o segundo templo, como foi o primeiro templo em Jerusalém, lá no templo de Daniel. Jesus deixou avisado aqui para nós, está avisado aqui, ó. E aí, quando acontecer isso, a destruição, aí ele vai começar a falar da destruição do templo de Jerusalém, né? Aí está dizendo assim, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. O que estiver no campo não volte atrás para tomar seus vestidos. Então está dizendo aqui que tem que ser rápido a saída. Assim como foi lá no Egito. Quando Moisés ali retirou o povo, sai rápido do mundo. Nós, irmãos, quando o Senhor nos chama, nós temos que procurar sair o mais rápido possível, para o nosso tempo não ser profanado. E olha como acontece o sofrimento. Vai ser sofrido, irmão. Vai ser sofrido. Vai dizendo que o que estiver na Judéia fujam. E aí quando houve a destruição lá, que o general Tito entrou em Jerusalém, botou fogo no templo, destruiu, perseguiu, matou muitos judeus, muitos que estavam ali em Jerusalém, as pessoas fugiram. Se espalharam pelo mundo. Agora que está havendo, depois de 2000 anos, está havendo um retorno lá. Muitos judeus que estavam espalhados aí em Jerusalém estão retornando lá para a cidade deles. Mas aqui houve uma dispersão, né, que eles começaram a fugiram para os montes. E está avisado aqui, ó, fuja, né, que estiver sobre o telhado, não desce para pegar as coisas de casa, não, vai embora porque não vai dar tempo. A destruição vem. E é o que aconteceu. O general Tito entrou e destruiu tudo, botou fogo, matou. Quem pôde fugir, fugiu. Quem não pôde. E hoje vai ser assim também. Jesus vem, não vai dar tempo de buscar as coisas em casa. Não dá tempo para quem estiver trabalhando, ainda vai lá, não dá mais tempo. Vai ser de repente. Quando vier a destruição, quando a abominação já estiver num patamar que Deus fala, chega, à meia-noite, lugar, escuridão total no mundo, vai vir um assolamento.
A destruição. Tem gente que vai achar que vai na segunda vinda, na terceira, não vai não. Não dá tempo. É fugir rápido. Fugir rápido. E é o que aconteceu lá em Jerusalém nos anos 70. As pessoas fugiram. Não venha, não pegue veste, não pegue as coisas suas. Vai embora, fuja, fuja. E ele ainda fala, coitado das grávidas, né? Porque as grávidas, né? E as que estiverem amamentando, estiverem criando filhos pequenos, vai ser mais difícil de fugir, né? Com criança, grávidas, é isso que ele está dizendo aqui. Ai das grávidas, né? E também no inverno, né? Uma época de inverno, tudo dificulta. Dificuldade que será fugir, e isso aconteceu mesmo. E aí, continuando aqui, né? E ele diz, porque naqueles dias haverá uma aflição total, uma aflição tal, a aflição vai ser muito grande, né? Qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então, assim como houve em Jerusalém, nos anos 70, na destruição, houve uma aflição, uma tribulação, muitos morreram, muitos foram perseguidos, terrível, nunca tinha havido uma perseguição tal. Assim será também no fim do mundo, na consumação dos séculos. A aflição vai ser terrível. Então a aflição, as dores vão aumentando. Lá Jesus falou, ao princípio das dores, mas já, 2000 anos, as dores estão aumentando. Até que chegar nesse tempo do assolamento, vai ser uma aflição terrível. Nem jamais haverá aflição tal. Não vai haver mais aflição, vai ser uma aflição total, uma destruição total. E aí no verso 20, ele continua assim. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, veja bem, os tempos estão sendo abreviados. Observe para vocês verem. Observe isso. Não tem mais tempo para nada. O dia começa e acaba. Os meses passam muito rápido. Os anos passam muito rápido. Os tempos estão sendo abreviados pelo Senhor. Por causa de quem? Por causa dos escolhidos. Que Ele escolheu. Deus está escolhendo você aí. Se você está ouvindo até agora, você é um escolhido de Deus. Então, preste atenção aqui que Deus está falando. Não profane o seu tempo. Veja onde você vai. Veja quem entra aí no seu tempo, né? Veja com quem você anda. Veja a igreja que você vai. Não profane o templo de Deus, que somos nós, que é santo, que não foi comprado com ouro, nem com prata, mas foi com o próprio sangue de Jesus que foi comprado, você e eu, que está ouvindo aí. Se você não foi ainda, que seja agora, ao ouvir isso aí, né? Se entregue a Jesus, se renda a Jesus, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Amém? Porque dias virão, dias virão. Como aconteceu lá, deixar de exemplo para nós. Sodoma e Gomorra, Noé, tempo de Noé, aqui o templo que foi destruído. Tudo isso são exemplos para nós aí. Mas o Senhor tem abreviado por causa de nós, por causa dos escolhidos. Por quê? Porque ninguém, e se alguém se não fizesse assim, o Senhor, ninguém vai salvar. Porque a situação está ficando tão caótica, tão desastrosa no mundo, que todo mundo não vai ter mais quem se salve. E observe, irmãos, que hoje em dia, a salvação mesmo, né, a santificação, a santidade está sendo deixada em muitas igrejas de lado. Né? As pessoas estão mais preocupadas com o dinheiro, e manter as pessoas da igreja por causa do dinheiro. Esquecendo da santificação, esquecendo que nós somos santos, que o nosso tempo tem que ser santo, que a nossa adoração tem que ser santa. E muitas coisas estão entrando nas igrejas aí, profanando o templo de Deus, que somos nós. Aí ele, observe a preocupação de Jesus com relação aos falsos profetas que viriam. Ele torna a falar a mesma coisa que ele já falou lá no começo, no outro vídeo que eu disse. Ele disse assim, e então, verso 21, né? Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Não acrediteis. Se alguém disser, aqui está o Cristo está ali, o Cristo está lá. Não acrediteis. Não é para nós acreditar. Porque se levantarão, de novo ele está falando aqui, alertando nós, falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, farão milagres.
esses falsos profetas, esses falsos cristos, eles vão fazer milagres. Está aqui, ó, e farão sinais e prodígios para enganarem. Eles fazem esses sinais para enganar as pessoas. Observe isso, irmãos, preste atenção no que Deus está falando aqui. A gente vê muitos sinais, muitas maravilhas sendo realizadas nos vários lugares aí. Mas observe quem está realizando. Se aquela pessoa não é um falso profeta, se não é um falso Cristo, aí como é que eu vou saber? Olha o fruto. Olha o fruto que aquela pessoa está dando. Olha a sua conduta cristã, religiosa, social, profissional, enfim. Olha o fruto da pessoa. Observe isso. Né? Seja quem for, irmão, seja qual religião for, aqui não está distinguindo uma religião, não, é qualquer um, qualquer um. Então os falsos profetas, os falsos cristos estão em todas as religiões, em todos os lugares. Está espalhado aí pelo mundo, mas Jesus deixou avisado aqui na palavra, tá vendo? Está avisado, tá mais, a preocupação dele em avisar as pessoas. E muitos não têm se apercebido disso. E é terrível, irmãos, terrível isso aí. A gente tem visto pessoas dentro das igrejas, pessoas boas, honestas em sua fé, né? Mas fazendo coisas erradas, não porque não conhecem Deus, não conhecem a palavra. Aí adoram imagens de escultura, adoram ídolos, adoram cantores, adoram padres, adoram pastores, adoram igrejas, templos, adoram coisas, adoram até a Bíblia, adoram a si mesmo, adoram tantas outras coisas e não adoram aquele que tem que ser adorado, que é Deus, por meio de Cristo Jesus. Só Deus, né? E Jesus deixou bem avisado, que está avisado. Então, não só avisado, está escrito. E olha a preocupação, já foi escrito lá e está sendo escrito aqui de novo. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. E o verso 23, ele termina aqui, nós vamos terminar o vídeo nesse verso. Mas vós vede, observe, olhe, veja, e essas coisas. Eis que de antemão, antes, vos tenho dito tudo. Então, irmãos, ninguém tem como chegar diante de Deus e falar assim, eu fui enganado, porque eu não sabia, eu não fui avisado. Está aqui, ó. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito. Jesus avisou a eles antes da morte dele, antes de ser crucificado, antes de ser ressuscitado. Avisou a esses que estavam aqui, e está avisando você que está ouvindo. Avisou a mim, avisou a cada um de nós, através do quê? Através da palavra. Então, naquele dia, Senhor, mas eu não sabia. Em seu nome, eu fiz tanta coisa, em seu nome. Mas você acreditou em coisa errada. Você acreditou nos falsos profetas. Você acreditou nos falsos cristos que se levantaram pelo mundo. Misericórdia, irmão, presta atenção. Seja qual religião que você é, eu não estou falando aqui de religião. Não estou falando de religião, por favor. Entenda isso. Estou falando das coisas que nós estamos diante de nós. Jesus deixou predito, deixou avisado antes. Talvez você não saiba porque você não lê a palavra. Talvez você esteja dentro de uma religião, dentro de uma igreja, achando que está certo, que o seu pensamento está certo, que você um dia vai morar com Deus no céu, mas você não está dando ouvidos à voz de Deus através da palavra. E Jesus disse aqui, ó, mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, você que não conhece a palavra, você que está aí envolvido em religiões, seja quem for você, seja um líder, seja um religioso, seja quem for de qualquer religião, presta atenção no que Deus está falando. Falsos cristos, falsos profetas têm se levantado aos montes nesses últimos tempos. Então antes não era tanto, mas agora tem se intensificado, assim como as guerras, as fomes, as aflições, essas coisas. Por quê? Porque está se aproximando a vinda de Jesus. A cada dia mais está se aproximando o fim do mundo. O juízo de Deus virá.
E nós não podemos profanar o nosso tempo. Temos que andar em santidade diante de Deus. Santidade, irmão, não é nunca mais pecar, não é isso. É uma visão errada. É nós separarmos. Às vezes nós erramos, nós falhamos, tropeçamos. Quem não tropeça? Eu tropeço muitas vezes, todo dia. Mas diante de Deus eu peço misericórdia, peço graça, peço misericórdia de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador que sou. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a não pecar contra Ti. Guarda a Sua palavra no meu coração. Em nome de Jesus. Para não pecar contra Jesus, não profanar o tempo, porque virão dias terríveis. Dias terríveis. Que o Senhor nos guarde. Amém? Que você fique com essa palavra. É sério. Né? Está aqui. Eis que antemão vos tenho dito tudo isso. Creia em Jesus, se arrependa aí dos seus pecados, reconheça que é um pecador, saia, né? E deixe as inverdades, as mentiras religiosas que estão espalhadas, porque está chegando o tempo do fim. E isso iria acontecer mesmo. Jesus deixou avisado, deixou predito para nós. Amém? Que você tire sua fé das coisas e coloque no Criador, que é bendito eternamente. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Querendo o Senhor, nós vamos continuar nesse sermão. Não terminou o sermão ainda não. Fomos até o 23 do capítulo 13 de Marcos. O sermão ainda continua a partir do verso 24. No próximo vídeo, permitindo o Senhor, continuaremos falando dessa santa e bendita palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.